Meu nome é Isabel Cristina, sou professora responsável pela sala de leitura de uma escola de ensino integral, a Escola Estadual Deputado Raul Pila. E queria dizer que neste momento todos nós, alunos, professores, gestão, equipe escolar no geral, estamos sentindo muita falta da convivência, mas é necessário esse afastamento social para preservar vidas, mas que sentimos falta da convivência, sentimos, de falar, de brincar, de expor os pensamentos, as ideias, os sentimentos, isso tudo faz muita falta. Pode passar. Hoje o programa de leitura, comigo, vamos apresentar histórias sobre a noite. O tema, noite. Irei apresentar uma lenda tupi, de uma tribo indígena, sobre a criação da noite. E também um poema. Com a lenda, além de falar sobre a criação da noite, à medida que a leitura for se dando, vocês vão perceber os elementos, toda a história, né, sobre a criação da noite. Alguns elementos da narrativa também iremos trabalhar, não todos, mas como um reforço aí dessa habilidade de reconhecer, identificar os elementos da narrativa, o foco narrativo, como uma retomada, né? Sempre é interessante, pontual, nós professores, toda vez que trabalhamos uma narrativa, seja ela conto, lenda, fábula, enfim, trabalharmos os elementos, né? Que são identificadores mesmo de situações, do desenrolar do próprio texto. Então, é muito importante sempre retomarmos. No poema, iremos trabalhar expressões vocabulares, palavras, né, que não são muito, às vezes, do nosso cotidiano, não utilizamos no dia a dia, mas que é muito importante a gente saber o significado, para compreender melhor os contextos, para ser mais articulado em nossas falas e principalmente na escrita. Quanto mais palavras eu conheço e o seu significado, mais fácil eu consigo escrever sobre um determinado assunto, porque eu tenho bagagem de repertório linguístico. É uma palavrinha meio complicada, mas é isso, né? Um montante aí de palavras que eu sei os seus significados, principalmente adjetivos, né? Que enriquecem o texto, né? Me favorece, né, a escrita e expressar, né? Me expressar, expressar diante do texto aquilo que eu quero dizer. Esse tema sobre a noite também serve como um tema gerador de projetos interdisciplinares. Fica aí já logo no começo como sugestão para os professores trabalharem, né, nas suas várias disciplinas, o que a noite traz. Na literatura, em ciências, em geografia, em história. É um tema bastante interessante, até para expor depois isso quando estivermos na escola presencialmente. E aí a gente vem com duas questões, para abrirmos, né, todo esse cenário sobre a noite, os textos que iremos trabalhar. Por que a noite exerce um encantamento sobre o ser humano? Medo ou fascinação? 2 minutinhos para vocês interagirem e responderem a essas duas perguntas.
Então, falando sobre esse encantamento, à noite não há visibilidade praticamente nenhuma. Então, acredito que ela exerce um fascínio exatamente por isso, né? Tanto que em várias obras e várias linguagens artísticas humanas, culturalmente falando, a noite foi tema para vários assuntos, para várias conversas, contos, lendas, romances, filmes, séries, peças teatrais. Mas algumas pessoas sentem medo da noite, exatamente por isso, né? Por não se ver, né? Muita gente tem medo de sair à noite de casa, né? Estamos agora vivendo um momento de não sair, hashtag fique em casa. Mas, num dia a dia normal, muitas pessoas idosas, inclusive, têm medo da noite, por conta até da visibilidade, de não enxergar, né? Então, a noite, ela exerce vários sentimentos. Fascínio, medo, são dois deles. Pode passar. Como eu já disse, né, tema para várias manifestações artísticas. Quantos títulos de filmes tem a noite no seu título, no próprio nome? Ou cenário, ou parte dele, ou falando justamente sobre a noite. Então, ela é um tema aí bastante vasto, né? Para as linguagens artísticas. Quantas histórias e lendas que a gente já ouviu falar que se deu durante a noite. Começa, assim, é um marcador de tempo bastante importante, né, do início das histórias ou no decorrer delas. E a definição, na definição pura, né, e clara, que é o período no qual não há luz solar devido ao movimento rotativo da Terra. Parte do dia, parte do dia, noite. Sol, lua e assim por diante. Pode passar. Então, a hora da leitura. Como eu havia dito no começo, né, nós vamos ler uma lenda agora, tupi, né, do princípio como a noite surgiu. No princípio, não havia noite. Dia somente havia em todo o tempo. A noite estava adormecida no fundo das águas. Não havia animais, todas as coisas falavam. A filha da cobra grande, contam, casara-se com um moço. Esse moço tinha 3 fâmulos fiéis. Fâmulos são criados. Um dia, ele chamou os 3 fâmulos e disse-lhes: "Ide passear, porque minha mulher não quer dormir comigo." Os fâmulos foram-se, e então ele chamou sua mulher para dormir com ele. A filha da cobra grande respondeu-lhe: "Ainda não é noite." O moço disse-lhe: "Não há noite, somente há dia." A moça falou: "Meu pai tem noite. Se queres dormir comigo, manda buscá-la lá, pelo grande rio." O moço chamou os 3 fâmulos. A moça mandou-os à casa de seu pai para trazerem um caroço de tucumã. Os fâmulos foram. Chegaram à casa da cobra grande. Esta lhes entregou um caroço de tucumã muito bem fechado e disse-lhes: "Aqui está, levai-o. Eia, não abrais, senão todas as coisas se perderão." Os fâmulos foram-se e estavam ouvindo barulho dentro do coco de tucumã. Assim, tem, tch, 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 tem, tch, tch, tch. Era o barulho dos grilos e dos sapinhos que cantam de noite. Quando já estavam longe, um dos fâmulos disse a seus companheiros: "Vamos ver que barulho será este?" O piloto disse: "Não, do contrário nos perderemos. Vamos embora, eia, remai, remai." Eles foram e continuaram a ouvir aquele barulho dentro do coco de tucumã. E não sabiam que barulho era. Quando já estavam muito longe, ajuntaram-se no meio da canoa, acenderam fogo,
Derreteram o breu que fechava o coco e abriram-no. De repente, tudo escureceu. O piloto então disse: nós estamos perdidos e a moça em sua casa já sabe que abrimos o coco de Tucumã. Eles seguiram viagem. A moça em sua casa disse então a seu marido: eles soltaram a noite. Vamos esperar amanhã. Então, todas as coisas que estavam espalhadas pelo bosque se transformaram em animais e pássaros. As coisas que estavam espalhadas pelo rio se transformaram em patos e em peixes. Do paneiro gerou-se a onça, o pescador e sua canoa se transformaram em pato. De sua cabeça nasceram a cabeça e o bico do pato, da canoa o corpo do pato, dos remos as pernas do pato. A filha da cobra grande, quando viu a estrela d'alva, disse a seu marido: a madrugada vem rompendo. Vou dividir o dia da noite. Então, ela enrolou um fio e disse-lhe: tu serás Cujubim. Assim, ela fez o Cujubim. Pintou a cabeça do Cujubim de branco, com tabatinga, pintou-lhes as pernas de vermelho com urucum, e então disse-lhe: cantarás para todo sempre, quando amanhã vier raiando. Ela enrolou o fio, sacudiu cinza em riba dele e disse: tu serás Inhambu, para cantar nos diversos tempos da noite de madrugada. De então para cá, todos os pássaros cantaram em seus tempos, e de madrugada para alegrar o princípio do dia. Quando os três fâmulos chegaram, o moço disse-lhes: não fostes fiéis, abristes o caroço de Tucumã, soltastes à noite e todas as coisas se perderam. E vós também, que vos metamorfoseastes em macacos, andareis para todos sempre pelos galhos de pau. A boca preta e a risca amarela que eles têm no braço dizem que são ainda o sinal do breu, que fecha o caroço de Tucumã e que escorreu sobre eles quando derreteram. Nós percebemos nessa lenda uma série de magia, né? Algumas palavras que não conhecemos, principalmente específicas, né? De tribos indígenas, de regiões mais específicas, como Norte, Nordeste. E o que percebemos dentro desse imagético, dessa magia, a necessidade que o ser humano sempre teve de explicar os elementos da natureza, né, de tentar entender. Não estamos falando de conhecimento científico, isso é uma coisa, mas todo povo, toda cultura tem a necessidade de explicar o seu modo de vida. E para isso as lendas é um caminho. As histórias da criação do homem, do sol, da lua e assim por diante. Aqui, além da noite, também fala-se dos pássaros, do meio ambiente como um todo. Definição de lenda. É uma narrativa de caráter e cunho fantástico, na qual um acontecimento histórico ou real se torna verídico, é fato, verdadeiro e grandioso. Se transforma sob a imaginação popular de forma poética e é transmitida pela tradição oral de contar histórias. Um passa para o outro, geração após geração. Algumas tribos africanas têm os seus próprios contadores de história e eles são tão importantes, os griots, que se uma tribo rapta o griot da outra, isso pode até gerar uma batalha. Questões para compreensão e reflexão do texto. Nós iremos fazer juntos. O que a lenda tenta explicar? A criação da noite. Como ela surgiu? Qual é o conflito? A grande questão dessa lenda. A moça que se casou não quer dormir porque não há noite. Então ela tinha essa questão, ela queria que houvesse o dia e a noite. O narrador é observador ou é narrador personagem? O narrador ele não participa da história, então ele não é personagem, ele é só o narrador observador. Toda a lenda é narrada em terceira pessoa, alguém falando de alguém e de algo. Qual é o momento de maior expectativa da lenda?
No momento em que os fâmulos, os criados, né, estão na canoa e ao ouvir aquele barulho dentro do coco de Tucumã, que é uma espécie de coco, ele dá numa palmeira, ouve-se aquele barulho, é algo encantador, imagético, e eles abrem, rompem o coco e aí a noite surge. Qual é o desfecho da lenda? O surgimento da noite após essa expectativa realizada dos criados ao quebrar o coco e a noite surgir. Como eu havia dito antes, a noite como fonte de inspiração poética, não só poética, aí no caso dentro do universo da literatura, mas em outras linguagens, né? A filmatologia, os filmes, eles trazem esse universo muito presente, muitos filmes realizados também com base na literatura, que tinha como pano de fundo a noite. E aqui eu fiz uma pequena poesia para falar um pouquinho da noite e através dela sempre haver uma mensagem. Se a lua dissesse: estrelas de uma vida inteira, parceiras de prata luz, acho que não estou mais a brilhar, nem cheia. As estrelas, por sua vez, diriam flamejantes ao piscar: não seja boba, na fase nova você sempre se desfaz e depois volta, na noite a aparecer, crescer até plena novamente ficar. Não deixe a baixa autoestima te ludibriar. Ó amigas luzes altaneiras, sei que posso contar-lhes, confiar todos os meus segredos. Não quero que a noite mal de mim pense, achando que sou displicente, nonsense. Temo que a noite me cubra com seus medos. E aí algumas expressões, né? Voltando àquilo que eu falei, a derivação de palavras, né? A composição delas, como ajuda a gente nós fazermos esse tipo de composição literária, né? Muitas crianças têm muita dificuldade com o poema, mas o poema ele te liberta. Você fica tanto livre da pontuação, você pode usar e abusar ou não, ajuda muito na leitura, na velocidade, na entonação, a ritmação, a musicalidade que o recurso das rimas, né, nos dá é extremamente importante para uma fluência leitora, para esse exercício, a leitura em voz alta, como estou fazendo aqui. Nova e cheia são as fases da lua, como o quarto minguante, o quarto crescente. Olha aí, ciências, né, como faria um trabalho também interessante, né, interdisciplinar, com esse tema. Autoestima, valorizar-se, confiar em si mesma, em si mesmo. Como é importante isso. A lua ela está em dúvida por essas mudanças que ela tem aqui no poema, né? Quando ela está na fase nova em que ela não aparece, ela tem medo de que a noite pense mal dela ou de que a noite imagine que ela tenha muitos medos e que esse medo venha à tona. Ludibriar, enganar, dissimular, fazer acreditar no que não é real, né? A lua ela tem medo de que esteja sendo mal interpretada nessas mudanças de fase. Flamejantes, vivacidade, vistoso, aí são as estrelas. Ela caracteriza elas como que além de piscantes, elas são vivas, elas não passam por essas mudanças, elas estão lá, sempre a brilhar. Altaneiras, altivas e orgulhosas, junto com o flamejante, incrementa e incorpora mais ainda essa personalidade das estrelas, esse brilhar constante. Nonsense é falta de coerência, contrário de bom senso, né? Uma palavra na sua origem que não é portuguesa, mas ela explica bem essa questão de não ter sentido. Então as estrelas falam: pare com isso, lua. Não deixe a sua baixa autoestima te ludibriar, te enganar. Você sempre volta
na sua fase de lua cheia, a tudo iluminar. Como sugestão de atividade, sempre é interessante trabalhar com a questão do significado das palavras, principalmente quando a gente está diante de uma lenda de uma outra região, de um outro modo, de uma variação de linguagem e de palavras e a linguística toda diferente da nossa. Então, procurar palavras desconhecidas na lenda indígena sobre a noite, não utilizadas no nosso cotidiano, a fim de enriquecer o repertório de palavras e seus significados, ou até mesmo saber. Flâmulos, por exemplo, eu tive que procurar, são criados. Tucumã, no próprio texto, já diz que é uma espécie de coco, mas tem outras situações. Que pássaros são esses? Né? Que universo de fauna e flora é esse tão diferente do que a gente conhece? Outra sugestão, contar uma história, um caso, uma lenda, ler com o que vocês tiverem em casa que tenham acontecido à noite, histórias de família e em família. Sabe quando falta energia? E aí a gente acende uma vela na mesa ou na sala e começa, sem os aparelhos tecnológicos e funcionais, a falarmos, a contarmos histórias, a procurar alguém que contou algo que aconteceu num determinado tempo. Então, essas histórias levantadas em família e contadas servem para ter uma interação. E agora, mais do que nunca. Ou mesmo, diante de uma atividade, na busca por palavras, nesse conhecimento e busca de outras lendas pelo mesmo assunto, contos, poesias que têm a noite como tema, também servem para essas conversas, né? Para esse contar, para esse convívio familiar, que agora é onde mais estamos inseridos, né? Mais dentro da família, não fora. E aí, para ilustrar, eu fiz um cartaz sobre a noite com o que eu tinha em casa. Né? Um papel cartão preto, eu tinha glitter, tentei fazer constelações, tinha papel laminado, prata, para representar a noite prata, como se a lua fosse prateada, e tentei fazer uma ilustração, até como passatempo. Fica a dica para vocês também, pode ser um cartão pequeno. Isso tudo pode ser exposto depois na escola. Professoras, fica a dica. Todo esse material sendo desenvolvido dá uma grande feira cultural no final, quando todos nós estivermos presentes em sala de aula. O meu ficou bem mais ou menos, mas o de vocês com certeza vai ficar lindo, porque vocês são bem mais criativos. Fica mais uma dica aqui. Muito obrigada pela atenção, pelo acompanhamento, pelos elogios, pela interação no chat. Foram respostas bastante interessantes, muitas dizendo sobre o medo e fascinação. Gostei bastante, agradeço a todos e até um próximo encontro.